Olá pessoal, vamos lá, já gravada aí essa aula, né? Ninguém entrou aí. Então, para nossa terceira web aula, né? Para a quarta web aula, né? A terceira aí com conteúdo de tecnologia mecânica. Bom, a gente já teve um C próprio só de metrologia, mas a metrologia ela também faz parte da tecnologia mecânica. Que a metrologia, pessoal, não é simplesmente o ato de medir, né? Ter uma medir ali, ó, como diz, medir por medir. A gente, hoje ele uma área estratégica na indústria, principalmente na área de controle de qualidade, né? Antes se tinha muita parte do controle de qualidade, né? Naquele laboratóriozinho que você pegava uma amostra que tinha produzida na indústria, fazer as medições, ver se está tudo dentro do padrão, né? Do padrão que é estabelecido ali por projeto, né? Pelas normas ali da própria empresa. Só que hoje, pessoal, por questão até de otimização de tempo, de fluxo de processo, o que acontece? Muito dessa seção da metrologia, né, da qualidade, ela já acontece em tempo real na linha de produção. Então, isso garante, então, que eu tenha um maior ganho de tempo, né, uma melhor questão de ajuste, né? Então, por exemplo, se já tem alguma coisa errada já no fluxo de produção, já acontecendo em tempo real, minha correção então ela ocorre até mais rápida, né? Eu consigo ter respostas mais rápidas frente ao modelo, vamos dizer assim, aquele modelo mais clássico de fazer a metrologia, né? Dentro do controle de qualidade. Bom, então, pessoal, dentro da nossa metrologia aí, né, a gente tem então as medidas, né, a gente faz medidas lineares, né? Então, são feitas em linha reta, né? Por exemplo, o uso da régua, que ela pode estar tanto em centímetro quanto em milímetro, né? Ela é associada a uma medida, né? Então, um número por si só ali isolado, ele não tem nenhum significado, né? Eu preciso que ele tenha ali uma razão. O que que é essa razão? É justamente a unidade de medida, né? Você falar número 2. 2 pode ser qualquer coisa, mas é 2 o quê? Metros, centímetros, micrômetros, milímetros, metros, né, quilômetros, enfim, eu tenho que saber qual que é a minha unidade que está associada a este número, né? Se não tiver associado, não tem sentido nenhum. Bom, a gente, pessoal, tem dois métodos de medidas, né? A gente pode fazer de forma direta ou indireta, né? Medida direta é aquela que a gente percorre, né, todo o percurso ali que está sendo medido. Por exemplo, o odômetro, que mede, por exemplo, a velocidade, né? Velocidade aí de rotação, né? Que é o chamou rotação por minuto, né? Ou rotação por segundo, que é o Hertz, né? A indireta, pessoal, a gente precisa, não é preciso, né? Por exemplo, percorrer toda a extensão daquilo que eu estou medindo, que é o mensurado, né? Então, por exemplo, no aparelho de topografia, né? Que é o teodolito ali, a estação total, eu não vou, por exemplo, quem faz estudo topográfico, você não precisa ficar medindo, por exemplo, uma ampla área, que é de quilômetros de distância, né? Eu pego alguns pontos específicos e faço então, as medições. A partir desses pontos estratégicos, eu consigo, então, gerar a minha topografia daquele meu terreno, né? Então, eu não preciso ficar medindo, né? Não preciso ficar medindo como de centímetro a centímetro do terreno, não preciso. O terreno é muito grande, então eu vou fazer uma medição mais indireta. A partir dessas medições, eu faço um levantamento que eu consigo gerar o todo. Ou seja, então é uma medida linear chamada indireta. Bom, no metro, né, pessoal, a gente tem tem a sua unidade base, né, que é o metro, e seus múltiplos, né? Então a gente tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, e abaixo do metro a gente tem um decímetro, o centímetro e o milímetro, né? Bom, o metro, né, pessoal, faz parte do sistema internacional, ou seja, aquele sistema foi estabelecido na França, né, onde tem o metro como a base, né, e seus múltiplos e submúltiplos. Bom, além do sistema internacional, que foi feito na França, antes do sistema internacional ser estabelecido, a gente tinha um chamado sistema inglês, ou sistema imperial, que ele foi estabelecido pelo rei na época, né? E baseado nas medidas do seu corpo, né? Então a gente tem lá, por exemplo, a polegada, o pé, o braço, a jarda, né? Então medidas ali estabelecidas pelo rei. E óbvio, né?
E aqui é um rei específico, né? Se fosse fazer para cada rei, as medidas de polegada ia mudar um pouco, mas aí fixou, ficou essas medidas, né? Bom, o sistema inglês, então, ele é adotado somente na Inglaterra, Estados Unidos e os outros países de língua inglesa, né? Inglaterra, algumas áreas do Canadá, né, por ter influência inglesa, então e a Índia, né, principalmente a Índia também utiliza o sistema inglês, e os demais países utilizam o sistema internacional. No Brasil também é o caso que utiliza o sistema internacional, mas tem as equivalências, né, pessoal, porque a gente sabe que hoje tudo é intercambiável, né? Hoje nós estamos num ambiente aí globalizado, então a gente precisa ter então essa noção de conversão. Saber então que uma polegada ela tem equivalente a 2,5 centímetros, 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros, né? Então aí tem gente que tem a tabela, né? A polegada, pessoal, ela tem duas formas de ser representada. Pela forma fracionária, que é a mais comum de a gente observar no dia a dia, e na forma decimal, menos usual. A mais usual é a fracionária, né? Então, e, bom, então, pessoal, como é que eu faço para converter polegada fracionária em milímetro? Só multiplicar por 25,4, né? Então, por exemplo, 3 quartos de polegada em milímetro é 3 dividido por 4, dá 0,75, vezes 25,4, dá 19,05 milímetros. 2 polegadas inteiras mais meia em milímetro. Então, é 2 polegadas inteiras, né? Então, é 2 vezes 25,4 mais meia polegada. Então, mais meia que é 0,5 vezes 25,4. Então, somando isso, dá 63,5 milímetros. Converter milímetros em polegada fracionária. Então, para realizar essa conversão, pessoal, eu multiplico, né? Multiplico o valor no milímetro por 5,04 e vou então simplificar por 128, né? Então, vou fazer aquele processo inverso. Então, vamos converter o 19,05 em polegada. Então, vou multiplicar esse valor por 5,04. Vai dar 96,012. Então, pessoal, eu vou desconsiderar a parte decimal aqui, ó. Então, vou desprezar o 0,12, não dá diferença assim. Aí eu vou colocar 96 sobre 128. Aí eu vou simplificando até ficar uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Quando eu não consigo mais simplificar nem o numerador nem o denominador. Então vou simplificando aqui até chegar ao resultado final, que é 3 quartos de polegada. E de fato, 19,05 equivale a 3 quartos de polegada. Vamos converter também a outra medida, que é 63,5 milímetros em polegada. Então, eu vou pegar o 63,5, multiplicar por 5,04, vai dar 320,04. Vou desprezar o 0,04, vai ficar 320 por 128. Então, eu vou dividir aqui, vai ter 2 polegadas. Aí, o resto da divisão, eu vou colocar aqui, ó, vai dar 64 sobre 128. Então, vou fazendo as divisões sucessivas até ficar uma fração irredutível. E de fato, então, 63,5 milímetros equivale a 2 polegadas e meia, conforme está aqui, né? Então, aqui é só uma forma de mostrar que é uma forma de converter o milímetro na polegada fracionária. Bom, então, pessoal, falando sobre os instrumentos de medição, os instrumentos de medição são feitos para medir determinadas grandezas. E como eu falei, né, eles são responsáveis pela qualidade dos produtos, né? Então, desde produtos bem pequenos, né, como produtos, circuitos eletrônicos pequenos aí, na ordem de nanômetros, um anel aí com alto valor agregado aí, né, com diamante, um metal precioso, até avião, né, até máquinas extremamente grandes aí, né, e de grande porte. Então é responsável. Então, da mesma qualidade que a gente precisa, por exemplo, para uma joia, precisa de um avião, né? Porque pela questão de exigência de consumidores, né? E precisa, né, para qualidade também para o avião. Além da qualidade, também é questão de segurança, né? Por exemplo, uma medida errada no avião, você joga ele no chão, né? Uma coisa vai para um navio, se é uma coisa no navio, ele afunda.
né? Então, além da qualidade, né, desses equipamentos, que geralmente é mais crítico, principalmente questão de segurança. Bom, então, pessoal, ao se medir, a gente também tem uma parte chama tolerância, né? Então, as peças reais se aproximam cada vez mais do dimensional projetado. Bom, é, então, pessoal, a gente tem aquele chamado mundo ideal e o mundo real, né? Aquilo que a gente projeta, né? Aquilo que a gente projeta, faz ali dimensiona, desenha, coloca ali o- a cota. É um mundo real, é um mundo ideal, né? Então eu estou projetando como deve ser, né? Só que nem tudo, pessoal, sai como o planejado, né? Mas a gente precisa ter a máxima de, vamos dizer assim, casamento entre o que é projetado e o que é fabricado, para atender normas de tolerância, né? Então, por exemplo, como eu falei do avião, no avião ele tem que ter uma tolerância, né? Tolerância é o que? É um erro implicado. Por que que esse erro vai acontecer? Por vários fatores. Pode ser o operador não tem uma devida experiência, devida expertise ali para lidar com a máquina. A própria maquinária, então, tem vibrações, que as vibrações pode repassar ali para a fabricação. E as dimensões, então, sair fora do que foi planejado, projetado. A ferramenta de corte, né? Supondo aí que é um processo de corte, por exemplo, usinar, torno, fresa, né? Ou qualquer outro instrumento, máquina aí de fabricação, é, pode ter algum erro. Peças fundidas também, por questão aí, por exemplo, de tempo de solidificação, ou metal fundido não tem as características que teve no projeto inicial. Então, tudo isso interfere. Para isso, eu vou colocar então a chamada tolerância dimensional. Então, por exemplo, comparando duas exemplos aí de grandeza, né? Um prédio, né, grande e um avião. Bom, a tolerância dimensional, né, aquele erro, né, a tolerância é um erro permitido em projeto, né? Então, por mais ali que eu quero próximo do que foi projetado, mas eu posso colocar um erro ali. Um prédio, ele suporta, vamos dizer assim, ele tolera mais um erro do que, por exemplo, um avião. Um avião, as tolerâncias são bem menores, bem próximo do projetado mesmo, né? Um avião, ele é um equipamento crítico, ele está voando, por exemplo, diferenças de milímetros pode determinar o avião, ele está subindo ou descendo, né? Pode estar caindo. O prédio não, o prédio, se eu errar demais também, né? Se eu tiver um erro extremamente grosseiro, eu posso fazer meu prédio cair, meu prédio pode desabar. Porém, ele consegue ter uma tolerância maior na questão dimensional. Então, vamos dizer assim, ele suporta mais erro, né? Até porque, questões mesmo, né? O prédio é mais estático, né? O avião está dinâmico, né? Então, tem todas essas questões. Então, cada um aí vai ter seu tipo de tolerância, sua classe de tolerância. Então, e questão de custo também aí, né, pessoal? Por exemplo, para fabricar um avião, né, as peças, então, né, tem que estar a nível de tolerância maior. Para um nível de tolerância bem menor, eu preciso, então, né, ser mais caro. Então, vai exigir de mão de obra, vai exigir meu maquinário mais preciso, né? Então, tudo tem que ser mais bem controlado do que, por exemplo, num prédio. A gente sabe que o valor agregado de um prédio é menor, por exemplo, que de um avião, mesmo sendo um prédio de grande porte, ali, um arranha-céu. Um avião tem muito mais valor agregado, né? Bom, então indo para os instrumentos de medição, né? Aquele que está no nosso dia a dia na área mecânica, o paquímetro, né? Então, utilizado aí desde a indústria química até a concepção de produtos odontológicos, né? Bom, então no mercado, pessoal, a gente vê esse tipo de paquímetro. A gente tem o universal, né? Que é o mais utilizado, digital, de profundidade, entre outros. Bom, o paquímetro, pessoal, não coloquei as partes aí, depois eu quero inserir. Bom, mas para medir com paquim, pessoal, a gente toma então como referência o primeiro traço do nônio, né, que é o traço zero,
Aí a gente conta com todos os traços da escala principal ficam à direita e anotar. Então, cada traço menor da escala equivale a 1 milímetro no paquímetro, né? E a 0,025 polegadas no paquímetro em polegada. Então, o meu paquímetro ele tem as duas medições, geralmente tem a polegada e a métrica, né? Então, depois, né? Fiz ali a medição, vou verificar qual dos traços do nono vai coincidir com o outro da escala principal. Sempre vai ver um que fica mais alinhado que os restantes. Então, cada traço menor do nono equivale à menor divisão que o meu paquímetro indica. Então, eu vou somar, então, na parte fixa, na escala fixa, os inteiros, né? 1 milímetro inteiro. E no nônio, eu vou verificar ali os décimos ou centésimos de milímetro que eu vou calcular ali. Então, é o inteiro mais os décimos ou centésimos de milímetro. O meu paquim, pessoal, ele pode medir diâmetro externo, pode medir um diâmetro interno, né? Pode medir espessura, né? Por exemplo, no caso do exemplo, um disco de frame, né? Por exemplo, ele tem uma tolerância ali de espessura mínima, atingiu aquela espessura mínima, eu tenho que fazer a troca dessa minha peça, né? Tem os paquímetros, então, que medem profundidade, né? Bom, e além dele, pessoal, tem um outro instrumento de extrema precisão que é o micrômetro, né? Dependendo da aplicação, eu venho a utilizar ele, né? Bom, então aí, pessoal, eu tenho as partes do meu micrômetro. Então, eu tenho meu contato fixo, o arco, o isolamento térmico. Para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Tamanha a sua precisão aqui, se eu ficar colocando a mão nessas partes aqui, que é a moçada mais sensível aqui do meu instrumento, você pode alterar toda a medição. O calor da sua mão já é suficiente para atrapalhar a medição. Então, para isso, a gente tem esse arco aqui enorme. Esse arco aqui, ó, ele na verdade, não é arco, chama de isolamento térmico, é onde você de fato coloca a mão ali para poder manipular o instrumento de medição. Para justamente esse calor da mão estar em isolamento térmico, ele não passe então para as partes do meu micrômetro. E então aqui é o batente, ele é fixo. Tem aqui a faixa de medição, onde eu vou colocar o contato aqui. E o micron, pessoal, só por questão de curiosidade, ele consegue também medir até uma espessura de fio de cabelo, né? Tamanho é o nível de sua precisão. A gente tem a trava, o fuso, a bainha ou cilindro, o parafuso micrométrico, onde de fato é ali onde vai fazer o giro e as medições aqui, né? Então tem um tambor e a catraca, certo? Onde vai fazer aqui faz mais grosseiro e aqui um ajuste mais fino, né? E aqui é a trava, né? Geralmente o que que acontece, pessoal? Como é que faz para medir? Então, primeiro abro tudo aqui, o fuso, né? Então, eu vou colocar o meu objeto entre o fuso e o batente. Eu vou girar o controle do fuso, né? Pelo meu cilindro aqui, né? Até que ele toque o objeto. Tocou o objeto, pessoal. Aí, e atenção, no micrômetro, pessoal, nunca fazer movimentos bruscos. Faça o mais suave possível. Até porque ali não há necessidade de você utilizar a força, né? Então, você gira, né? Gira com mais cuidado até encostou. Encostou, você vai ouvir três cliques, né? Clec, clec, clec. Deu os três cliques, pessoal, parou. Você pode parar, aí trava. Você trava, tira a peça e vê ali quanto que, né, sonou a trava e você vai ver aqui, né, nas medidas aí. Então você observa o tanto que foi medido. O micrômetro também, da mesma forma como o Paquim, mede diâmetro externo, ele mede diâmetro interno, mas ele tem uma outra é, construção. Pode medir espessura e profundidade. Bom, além desse, pessoal, a gente também tem um goniômetro, né? Que ele faz a verificação de ângulos a partir do deslocamento do nônio. Então, na indústria, a gente utiliza, né, para fazer as verificações angulares, né? Então, ele é composto de corpo, escala graduada, né, lâmina e articulação. O goniômetro, pessoal, de precisão, ele vai ser, então, composto por um esquadro, articulador, régua, fixador de régua, fixador do articulador, disco graduado e disco vernier. Então, era aqui era para dar mais precisão, né? Então, esse nível de complexidade era para dar mais precisão na medição do que, por exemplo, o gonômetro simples. Então, a gente pode fazer a leitura, pessoal, no sentido ou anti-horário ou no sentido horário, né? Então, sempre observando ali, por exemplo, esse aqui, ó, girou
30 graus, né? Então girou, perdão, 60, né? Então aqui 60, parou aqui no 64 e tem que olhar quando ele andou aqui no minuto, né? Então aqui tem 64 graus, 30 minutos. Esse outro aqui foi 45 e tanto que deslocou aqui, né, coincidindo no minuto, no caso foi 20. Então aqui é 42 graus, 20 minutos. Nesse outro aqui também não vai no sentido horário, deslocou 15 graus, perdão, 9 graus, né? Antes do 10 aqui, no caso 9 graus, né? Um pouquinho antes do zero aqui. E fez a leitura de 15 minutos. Então aqui é 9 graus e 15 minutos. Bom, voltando às partes de tolerância, né, pessoal? Também é regido por norma. Então, como eu falei, depende de vários fatores, né? Então, da funcionalidade do tipo de ajuste deve ser realizado durante, por exemplo, a montagem de um conjunto mecânico. Geralmente essa tolerância aí, pessoal, é relacionada a furo e a eixos, né? Então, nessa montagem furo-eixo, a gente tem três tipos aí. A gente tem o ajuste, que é aquele comportamento dimensional de um furo em relação a um eixo, né? Ambos com a mesma dimensão nominal, será caracterizado pela folga ou interferência apresentados na montagem. A gente tem um ajuste com folga, que é aquele no qual vai ocorrer sempre folga entre o furo e o eixo, quando acoplados, ou seja, quando a dimensão máxima do eixo for menor ou igual à dimensão mínima do furo. O ajuste com folga, então, vai se caracterizar por apresentar uma folga máxima e uma folga mínima. O ajuste com interferência, né, é que vai ocorrer uma interferência entre o furo e o eixo, quando acoplados, né, ou seja, dimensão máxima do furo, ela é sempre menor que a dimensão mínima do eixo. E o ajuste com interferência se caracteriza por apresentar uma interferência máxima e mínima. O ajuste incerto, né, é o no qual pode ocorrer uma folga ou uma interferência entre o furo e o eixo quando acoplados. Então, isso vai ocorrer quando a dimensão máxima do eixo for maior que a dimensão mínima do furo e a dimensão máxima do furo for menor ou igual à dimensão mínima do eixo. Então, o ajuste incerto se caracteriza por apresentar uma interferência máxima e uma folga máxima. Bom, a tolerância do furo e do eixo, pessoal, geralmente é associada ao encaixe entre ambos. A gente tem a folga máxima em um ajuste, que é aquela diferença entre a dimensão máxima do furo e a dimensão mínima do eixo, e a folga mínima, né, que é a diferença entre a dimensão mínima do furo e a máxima do meu eixo. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um furo com a dimensão nominal 25, assim como o meu eixo também. O meu furo tem uma tolerância de mais 0,21 e mínima de zero, né? Então, no meu furo aqui, vai ter a dimensão mínima de 20, no furo de 25,21 de máxima e 25 de mínima. E o meu eixo aqui vai ter menos 0,20 de máxima e menos 0,41 de mínima. Então, ele vai ter uma dimensão máxima de 24,8, uma dimensão mínima de 24,59. Bom, então vamos pegar a máxima dimensão do meu eixo e a menor dimensão do meu furo. Então aqui, ó, vai ter um ajuste aqui com folga, né? Então se eu pegar a máxima dimensão que o meu eixo pode ter e a mínima do meu furo, ó, então como a dimensão do furo é menor do que a do eixo, que é um ajuste com folga. Esse outro exemplo aqui, agora continua com o meu furo, nas mesmas dimensões, dimensão máxima e mínima. Agora o meu eixo vai ter a tolerância de 0,41 e 0,28, né? Então vai ser máxima de 25,41 e mínima de 28. Então nesse caso aqui, ó, vai ser um ajuste com interferência, porque a dimensão máxima do meu eixo, ela é maior que a dimensão mínima do meu furo. Então ela vai ter uma interferência, né? Nesse outro exemplo aqui, pessoal, eu tenho 30 de nominal, né? Agora eu tenho 0,25 e zero, né? Ou seja, eu tenho uma dimensão máxima de 30,25 e a mínima de 30. E esse outro aqui de 30,18, 30,02. Nesse caso aqui, pessoal, posso considerar também até um ajuste incerto, né? Uma vez aqui, ó,
que por mais que a dimensão máxima do meu eixo seja menos, seja maior que a do furo, mas a dimensão mínima máxima também aqui vai ter pode ser que ajuste ou não. Então por isso que coloca aqui como um ajuste incerto. É certo, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Vou desejar a todos, então, um bom dia. Fiquem com Deus e até a próxima.